Hoje, pessoal, nossa casa tem o prazer de receber pela primeira vez uma palestrante da cidade de Dois Cortes, a Mara. Fica à vontade, Mara. Liguei. Gente, eu estou estranhando esse microfone que tem dois córregos, é no gogó mesmo. Olha, ele disse palestrante, mas vocês me desculpem, eu converso, tá? Então, eu quero agradecer a vocês a oportunidade de poder estar aqui, de a gente conversar, oportunidade de a gente falar sobre a doutrina, de falarmos sobre Jesus, de falar de amor, de falar da nossa vida, enfim, né? E hoje nós vamos começar, primeiro, falando sobre uma passagem da Bíblia, que é mencionada por 3 evangelistas, Marcos, João e Mateus. Lembram daquela passagem, todo mundo conhece, da distribuição dos pães e dos peixes? Isso tudo aconteceu nas margens do Mar da Galileia, que na verdade é um lago. É um lago muito grande e eles denominam de mar, né? É um lago chamado Tiberíades. E logo após essa distribuição dos pães e dos peixes, Jesus estava cansado. E ele pediu para os seus discípulos que pegassem o barco, atravessassem do outro lado do lago, mas que ele não iria junto. Ele iria subir até um monte e se afastar um pouco para orar. Jesus, às vezes, fazia isso, né? Ele ficava cansado, então ele queria se afastar um pouco para ficar pensando, meditando e orando. E os discípulos fizeram o que Jesus pediu. Pegaram o barco e foram remando. Só que era muito longe, por isso que é denominado, eles apelidaram de mar, né? Esse lago. E lá na Bíblia fala que à 4h da madrugada, depois que os discípulos já estavam remando, eles estavam quase chegando do outro lado, começou uma tempestade muito forte. E as águas ficaram muito revoltas e eles ficaram com medo que o barco virasse. E na hora do medo, imagina o que eles fizeram. Chamaram por Jesus, lógico. Né? A primeira coisa que a gente faz é Deus, Jesus, Nossa Senhora, né? É isso que a gente faz. Então eles chamaram, Jesus, venha nos socorrer. Aí só que vocês lembram que Jesus estava lá no monte, do outro lado? Mas Jesus, aquele Espírito maravilhoso, né? O Espírito superior, ele sabia que os discípulos dele estavam passando por dificuldade. Em seguida, Jesus aparece andando sobre as águas. E ele chega bem perto do barco, aonde os seus discípulos estão com medo, e fala assim: calma, tranquilizem-se, a tempestade já vai passar. E lá a passagem que realmente as águas foram se acalmando, mas que os discípulos continuaram remando. E a tempestade foi se acalmando, e eles chegaram do outro lado. Assim como esses discípulos, quem de nós que nunca passou por uma dificuldade? Quem de nós? Erga o braço se tem alguém aqui que nunca passou por uma dificuldade. Quem de nós nunca sentiu medo? Quem de nós nunca sentiu dor? Dor material, dor moral, solidão, tristeza, ansiedade. Quem de nós que nunca sentiu? Todos nós já sentimos. Quem nunca passou por isso? Mas se a gente observar a natureza, vocês já notaram que depois de uma tempestade, aquela tempestade forte mesmo, o céu fica azulzinho, 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 lindo. Não tem uma nuvem sequer. E assim é com a nossa vida também. Quando tudo parece que é o fim, de repente surge aquela porta. A gente não fala, Deus fecha uma porta, abre uma janela, ou ao contrário, não me lembro.
E a gente nota que tem um recomeço, tudo tem um recomeço. É só a gente ficar atento e observar tudo ao nosso redor. Eu gosto muito de falar sobre Chico Xavier. Eu sou fã dele. Acho que ele é o nosso ídolo, né? E certa vez ele estava passando por muitas dores, dor nos olhos, que ele tinha problemas nos olhos. E ele chegou para Emmanuel, que era o seu mentor, ele conversava com Emmanuel, como a gente conversa com qualquer amigo, e disse assim: Emmanuel, será que a Nossa Senhora, nossa mãe, não tem uma frase que sirva para me dar ânimo nessa hora tão dolorida? E Emmanuel disse: tem sim, anota aí, Chico. E o Chico anotou. E ele gostou tanto do que Maria mandou de mensagem para ele, que ele escreveu num cartaz e colocou em seu quarto para que pudesse ver a todo momento. E eram apenas 2 palavrinhas. Tudo passa. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Tudo passa. E eu sempre ouço essas palavras de uma trabalhadora lá de Dois Córregos. Se chama Dona Lourdes. Ela é a trabalhadora mais antiga da casa. Trabalha mesmo muito. E é essa frase que ela diz quando algum irmão com problema procura casa, procura auxílio, né? Ela diz simplesmente para a pessoa: lembra, tudo passa. E ela diz de uma forma tão firme, tão forte, que a gente sente que ela diz isso do coração mesmo. Com a firmeza de quem já passou por tantas coisas e sabe que tudo passa. Tudo nessa vida, tudo na terra, tudo se transforma. E ela vai explicando que nós vivemos em ciclos e como nós podemos constatar, tudo muda muito rapidamente, tão rapidamente que às vezes a gente nem percebe e nossas dores, tudo vai passando. As nossas dificuldades são vencidas, a nossa vida se transforma e a gente nem percebe. Tem uma questão do livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta o seguinte para os Espíritos: um dia a Terra será um planeta melhor, onde não existirá dor? Eu acho que vocês sabem, mas eu vou tornar a falar. Os Espíritos, eles respondem de uma forma muito clara: sim, será um planeta melhor no dia em que os homens forem melhores. Então, gente, veja que maravilha, nós poderemos ter um planeta melhor. Mas depende de nós. Só de nós. A melhora do nosso planeta só depende de nós. Se cada um de nós fizer a sua parte, estamos fazendo um todo e estaremos renovando o nosso planeta. Ninguém aqui na Terra está isento de passar por dificuldades, por sofrimentos. Todo mundo concorda comigo? Nós aprendemos nos estudos que a Terra é um planeta de prova e expiações. Então nós passamos por sofrimento, todos nós. Ou vocês acham que a Juliana Paz, com aquele sorriso maravilhoso, não passa por sofrimento? Passa. Todos passam por sofrimento. Mesmo que a criatura naquele momento esteja passando por momentos de felicidade, ela vai sofrer ou já sofreu. Sempre, é assim. Todos nós temos que passar por essas dificuldades. Mas o que depende na nossa vida, o que dá o valor na nossa vida, é da forma como nós passamos por essas dificuldades. Vocês já ouviram falar da Irmã Dulce, né? Lógico, né? Todos, né? Então, a Irmã Dulce, ela tinha bronquite asmática. Mas ela vivia indo pelos cantos escuros, pelas noites frias, buscar as pessoas, as crianças, para tratar dos doentes, dos abandonados. E com isso, ela pegou uma doença muito forte dos 2 pulmões.
Tanto que ela não conseguia dormir deitada, ela precisava dormir sentada. Mas mesmo assim ela continuou trabalhando. E continuou trabalhando até que ela foi internada. E lá do hospital, na cama do hospital, assim mesmo, ela comandava aquele hospital imenso, com crianças e pessoas doentes, abandonadas. Então, mesmo com dificuldades, ela tinha muita fé que ela iria conseguir realizar toda a missão dela. Ela tinha uma fé operante. A gente ouve muito falar em fé operante, né? Então, ela divulgava Jesus não só através da palavra, mas através do trabalho dela, agindo no bem. Ela tinha compaixão e realizava atividade no bem todos os dias. E nós também podemos realizar atividades no bem, plantar o bem, no que for possível. A gente não precisa fundar um hospital. Vamos fazer lá na nossa casa, com o nosso companheiro, com os nossos filhos, com os nossos pais, até mesmo com o nosso cachorrinho, né? Dentro das nossas possibilidades, mas todos nós podemos. E não é a dor do que nós estamos passando no momento que nos impede, não é o sofrimento, não é o desafio que é muito grande, mas é a nossa falta de vontade mesmo que nos impede de praticar o bem. É só isso. Outro dia eu ouvi uma frase que dizia assim, ó: nós somos como navios, nós fomos criados para singrar os mares, os oceanos, enfrentar as tempestades, para vencer os desafios, atravessar as águas turbulentas da vida, e não para ficar parados num porto amarrado. Nós somos assim mesmo, nós somos criados para isso. Nós somos criados para evoluir, para sair do nosso lugar e evoluir. Nós somos criados para passar por essas tempestades, crescer, mas sempre com a proteção e a renovação na fé, na nossa confiança em Deus. E essa confiança que deve crescer a cada dia, a cada momento da nossa vida. Então, quando nós estivermos em situações difíceis, procuremos sim a Deus, a Jesus, como os apóstolos fizeram, e que nós possamos nos sintonizar com o bem, com o amor, a paz. E esse amor e essa paz, Jesus pode nos oferecer, e Ele sempre nos oferece. Nós é que muitas vezes não conseguimos sintonizar com o que Ele nos oferece, porque a gente fica com aqueles pensamentos sombrios. Jesus sempre nos abençoa com alegria, e a alegria é um sinal de fé. A alegria nos dá força para que a gente consiga reagir e prosseguir. Então, nós devemos sempre demonstrar a nossa alegria com um sorriso, mesmo que a gente esteja muito cansado dos nossos problemas. E nós temos problemas, principalmente ultimamente, não é verdade? Muitos problemas estão surgindo. Mas, não você teve esse problema? Vai na frente do espelho, dê um sorriso. Você vai ficar feio, porque quando a gente não tem vontade de sorrir, a gente fica com aquele sorriso amarelo. A gente faz, é uma careta. Não sorria da sua careta, aprenda a sorrir das suas dificuldades. Sorrindo da vida. Aprenda a rir de seus problemas, enfrente a vida com otimismo. Na nossa vida, no dia a dia, tudo, gente, é lição. Às vezes a gente acha que o importante da vida estão naquelas coisas grandes que acontecem, né? Mas estamos enganados. É nas coisas pequenininhas, nos pequeninos acontecimentos que nós vamos encontrar o verdadeiro valor da vida. E o tempo passa muito depressa e a gente não se dá conta disso. Nós nos apegamos às ilusões da vida, nós nos apegamos aos bens materiais, às coisas passageiras, nos grandes acontecimentos. Conta para mim, quanto tempo faz que você não olha para o céu? Já olharam para o céu hoje? Que lindo que está! A gente vinha vindo, está muito escuro, mas aquelas estrelas brilhantes, muitas estrelas. Quanto tempo faz que você não senta num banco ali na praça?
e fica olhando a natureza, vendo o passarinho. Vocês têm o rio aqui tão lindo. Às vezes com o Wilson a gente vem para cá e fica lá olhando o rio. Quanto tempo faz que você não faz isso? Isso é valorizar a vida. Então a gente se esquece até de dar um gesto de carinho, de afeto, dar toda uma existência para melhorar, que pode mudar a nossa vida, que pode mudar a vida das pessoas que convivem conosco. Porque se a gente está triste, fechados para o mundo, todos ao nosso redor vão se sentir assim também. Vocês já notaram quando uma pessoa é assim, fechada, a gente se sente mal perto dela. Não vamos deixar que os outros se sintam mal perto de nós. Vamos dar alegria, transmitir essa alegria. Mesmo triste, vamos ter um sorriso nos lábios. Quem nunca teve dor, levanta a mão para mim. Quem que nunca teve dor aqui? Espiritual, moral, física mesmo. Todos nós na Terra, sem exceção, passamos pelos estágios evolutivos da dor, do problema, da dificuldade. O que importa é como nós reagimos a essa dor, a esse problema, a essa dificuldade. Depende, né? Depende da situação que a gente se encontra. Às vezes a gente suporta e às vezes a gente se desespera. Eu vou comentar aqui com vocês um exemplo de uma jovem senhora que fazia um curso comigo lá em Dois Córregos. Era um curso que nós tínhamos de terça-feira. E naquele dia nós estávamos estudando a vida de Francisco de Assis, que era o dia de São Francisco. E essa moça, nós estávamos estudando a vida de Francisco, comemorando o aniversário dele, e essa jovem senhora, num certo momento, ela disse: hoje eu estou comemorando também o aniversário do meu netinho. Todo mundo ficou assim, surpreso, porque ninguém sabia que ela tinha netinho. Ninguém. Nós morávamos em Dois Córregos e ela vinha de Guarapuã para estudar com a gente. Mas ela nunca havia mencionado esse netinho. E daí ela continuou contando, de uma maneira bem simples, que seu neto, aquele dia estava fazendo 3 anos, mas que não morava com eles, com a família. Morava na UTI, na casa em Jaú, porque quando ele nasceu com uma doença muito rara. E ele não pôde sair da UTI. E eu fiquei espantada em ver como ela, com uma simplicidade. Eu me sentiria desesperada. Eu sei o que é ser avó, porque ainda não sou avó, mas eu sei o que é ser mãe. E falam que ser avó é ser mãe 2 vezes. Então deve ser um amor muito grande. Ela contava assim, a gente sentia que até com orgulho, porque naquele dia o neto estava fazendo 3 anos, tudo bem que ele não andava, tudo bem que ele não falava, que ele estava ligado a aparelhos, mas o médico disse que ele viveria 1 ano, e naquele dia ele estava completando 3 anos. Ele estava vivo, era isso que importava para ela. E ela aceitava essa situação com muita humildade e com muito orgulho. Era como se ela dissesse assim: graças a Deus que ele está vivo até hoje, apesar de todas as dificuldades. Viram como é bom a gente ver uma pessoa agradecida? Principalmente na hora da dor. E eu comentei isso aqui hoje com vocês, não para a gente especular, mas para que vocês tenham como um caminho, para que vocês tenham como um exemplo, porque eu tenho ela como um exemplo. Nos meus momentos de dor eu lembro dela. Eu falo, nossa, e eu aqui, sofrendo assim, e ela lá orgulhosa com o netinho dela, que nunca pôde levar para casa. Então, gente, tenhamos isso como inspiração para os nossos momentos, porque nesses momentos a gente só sabe reclamar, não é? A gente só sabe reclamar. E que costume feio é reclamar, a gente reclama de tudo, de todos. Mas vocês lembram que Jesus disse: buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á.
Ajuda-te e o céu te ajudará. Não é assim? Portanto, acreditem, na hora da nossa dor física ou moral, quando nós buscamos o recurso de Jesus, nós o recebemos. Em forma de ânimo, em forma de coragem, em forma de força para prosseguir. Jesus nos dá alegria, alegria quando nos falta, entusiasmo quando nos falta. Basta pedir e nós receberemos todos esses recursos que estão à nossa disposição. O tempo todo e principalmente quando a gente precisa. Olha, apesar das dificuldades que nós passamos, nós temos que ter sempre uma esperança, né? É interessante a palavra esperança, porque a palavra esperança é saber esperar. Mas não é um saber esperar de braço cruzado. A esperança é uma virtude ativa. A gente precisa crer e agir. Não basta só crer. Temos que ter a fé para confiar em Deus, que vamos sair dessas turbulências, né? E temos que ter fé e atitude. Nós temos que ter as duas posturas. É isso que é a esperança. Orar, confiar e agir para mudar a nossa situação. Isso é esperança. Fazer planos, procurar outra saída, plano A, plano B, fazer plano para melhorar. Vocês lembram lá dos apóstolos pedindo a ajuda de Jesus? Eles pediram a ajuda de Jesus. Jesus veio, mas eles não pararam de remar. Os três apóstolos que escreveram, os 3 evangelistas, eles disseram. Se vocês têm dúvidas, procurem na Bíblia. Os 3, Mateus, Marcos e João, eles deixam bem frisado que os apóstolos não pararam de remar. Eles se acalmaram com a presença de Jesus, mas continuaram remando. Então, que seja assim a nossa vida também. Que a gente tenha esperança, tenha fé, mas vamos remar para sair da tempestade, chegar no porto seguro, do lado de lá. Mas às vezes a gente fraqueja. Depende da situação, a gente se perturba. Mas conforme a gente vai estudando a doutrina espírita, vocês já notaram que a gente cada vez menos se desespera? Porque a gente não está ligado só às coisas materiais. A gente sabe que tem quem nos ajuda. O conhecimento da doutrina liberta a gente da ignorância, das amarras que ainda nos prendem às ilusões da vida material e desperta a nossa alma para o bem. Já imaginou, gente? Pensa comigo. Se cada um de nós, seres humanos, vibrássemos no bem todos os dias, só desejássemos o bem, só sentíssemos coisas boas, pensássemos coisa boa, imaginou como ia ser a psicosfera do nosso planeta? Que maravilha! Se todo mundo tivesse a vibração de harmonia e paz, você vai pensar, Mara, é difícil, né? É difícil. Mas não é impossível. E nós podemos começar dentro da nossa casa. Ali não é o nosso pequeno universo? Né? Nos tratando bem. Comecemos ali. Vamos vibrar no bem o maior número de vezes. Olha, nós temos tantos livros espíritas que nos ajudam, que nos levam para esse caminho, que nos dão dicas interessantes como a gente deve se controlar no dia a dia. Nem que for para ler apenas essas mensagens que a gente costuma receber nos centros, né? Lá em Dois Córregos distribui, aqui eu não sei se vocês distribuem mensagens. Mas um dia eu estava assim, bem chateada, e eu cheguei lá no centro para tomar passe, né? A gente sempre vai procurar o passe quando a gente precisa. E cheguei lá e eu recebi uma mensagem, era uma frase só. Estava escrito assim: se você estiver a ponto de estourar mentalmente, pare, respire e reflita. E eu parei, eu respirei e eu refleti. E mudou minha vida naquele momento. Eu percebi que aquilo que eu estava passando era porque eu precisava passar. Então essas pequenas leituras já vão ajudar a gente a elevar o pensamento. Utilize ainda a prece o máximo de vezes que você puder. Ninguém precisa ficar fazendo prece em voz alta, né? Eleve o pensamento a Deus, agradeça, mesmo que você esteja na fila do banco,
Obrigado, meu Deus, que eu posso estar na fila do banco. Né? E ama de todo o seu coração. Faça o bem a todo e qualquer irmão. Alimenta de amor, alimenta de paz, alimenta de harmonia. Remove as montanhas de dificuldades do seu coração. Tire o egoísmo, a maldade, a inferioridade. E busca iluminar-te na fé com Jesus. E tudo será luz e não haverá mais tempestades, nem águas turbulentas. E sua vida terá dias mais lindos, mais puros. Busquemos Jesus, então, todos nós. Jesus que acalma as nossas dificuldades, Jesus que promove o ânimo, a alegria. Busquemos Jesus e entenderemos o quanto somos felizes aqui na terra, tendo Jesus como nosso guia e mestre. E nós poderemos sonhar com dias melhores, pois mudaremos a nossa vida cada dia para melhor. Então, como os apóstolos, como a irmã Dulce, como Chico Xavier, como lá em Dois Córregos a Dona Lourdes, aquela minha amiga que tinha um netinho na UTI, lá em Jaú, e muitas outras pessoas que nos dão exemplo de que devemos seguir sempre com a nossa vida, mesmo nos momentos de tempestade e dores, mas seguirmos com alegria. Porque só com alegria é que a gente vai conseguir viver bem. Vamos poder entender que a vida é bonita. Vamos fazer como aquela música que a gente aprendia ouvia, né? Aprendia na escola, quando eu era católica, quando eu ia na igreja. Abra as janelas do seu coração e deixe a luz de Deus entrar. Vamos fazer isso. Vamos abrir a janela do nosso coração e enxergar que todos nós somos felizes, apesar de todas as dificuldades que nós passamos. E eu quero dizer para vocês que eu saí lá de Dois Córregos hoje. Vim aqui, nesse frio, porque eu tinha que dizer para vocês que eu acredito fielmente que nós estamos nesse envoltório físico com um único objetivo, que é o de evoluir. E toda dor, todo sofrimento vai durar apenas o tempo suficiente para que a gente aprenda a lição. Não vai passar disso. Tudo passa e a vida continua. Olha para trás e veja quantas coisas todos nós já superamos. E vamos nos animar, porque Jesus falou assim: alegra-te, eu estou contigo. Jesus está conosco todos os momentos. Não esqueça. Espero que vocês hoje possam levar com vocês essa frase de Jesus: alegra-te, porque eu estou contigo, mesmo com todas as dificuldades. Alegra-te, Jesus está conosco. Muito obrigada. Eu desejo a vocês muita paz. E muito obrigada pela oportunidade.